Você está rindo, né, Alessandro? Boa noite, queridos pais. O problema é se ele apagar. Confesso que para mim chegar nesse tema aqui hoje foi... Eu coloquei tema e tirei tema, coloquei tema e tirei tema. Falei, misericórdia, Senhor. Então, a hora que eu parei e fui orar para que o Senhor colocasse no meu coração algo e assim Ele fez. Espero que o Senhor, da mesma forma que comunicou ao meu coração, falou comigo através dessa palavra, que possa falar também ao seu coração, em nome de Jesus. Colossenses, no capítulo 1, versículo 27. Eu vou seguir aquele relógio ali, que aquele relógio ali tá mais abençoado, aquele ali. A estes, Deus quis fazer conhecida a glória, a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? Tem até um sonzinho, glória. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com vocês. Cristo é a nossa esperança. E quando nós olhamos para esse mundão aí, quando a gente olha para o nosso sistema, a gente olha para a política, a gente perde um pouquinho, né? A gente fala que não tem jeito. Quando a gente começa a passar por situações que dá um pouquinho de arrochada, a gente às vezes pensa que não vai ter jeito, né? Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê que tem jeito sim, porque Cristo é a nossa esperança, assim como nós lemos aqui em Colossenses, né? E nós vivemos dias em que a palavra esperança está bem desgastada, não está? Quando a gente fala sobre esperança, né, as pessoas acham que é só para a gente tentar otimizar o dia da pessoa, só para que seja um pensamento positivo, né? Assim, às vezes a pessoa está meio cabisbaixo, aí você vai ali, conversa com a pessoa, leva uma palavra para ela. Às vezes a pessoa até agradece por essa palavra, mas no pensamento dela às vezes está que é só uma forma de ajudar positivamente, de tão desgastado que está a palavra esperança. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não é um sentimento a esperança. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que esperança não é um sentimento, mas que é uma pessoa. E quem é essa pessoa? É Jesus. Quando olhamos para a palavra, percebemos que não é sentimento, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, a nossa verdadeira esperança. Então, tem um nome, e esse nome é Jesus, amém? O Evangelho não diz Cristo nos dá esperança apenas, mas declara
algo mais profundo. Declara que Cristo, quando olhamos para Cristo, como a gente, na quarta-feira, num grupo muito abençoado, quem não está indo está perdendo. É sempre essa palavrinha mágica aqui. Quando a gente olha para Cristo, a gente percebe que para a família tem jeito. A gente percebe que para o problema que estamos passando também tem jeito. E a receitinha, qual é a receita? É a palavra, é a Bíblia. De toda forma que a gente olhar para a Bíblia, que a gente pegar ela, estudar, a gente vai perceber que tem esperança para os nossos problemas, tem esperança para a família, como dizemos na quarta, tem esperança para os nossos problemas, tem esperança, estou enfermo, os médicos tá dizendo que não tem jeito, tem esperança, tem jeito sim, porque nós confiamos em Deus. Nós temos um Cristo. Amém? E Paulo escreve isso muito bem. Paulo escreve isso muito bem, não para pessoas que são incrédulas. Quando a gente lê a palavra, como a gente leu aqui em Colossenses, né, que Cristo em vós é a esperança da glória, né, ele não está dizendo isso para pessoas incrédulas. Ele está falando isso para a igreja. Poxa, mas para a igreja? Como assim para a igreja? Como assim Paulo está dizendo isso para a igreja? Ele está dizendo para pessoas, né, que decidiu caminhar com Cristo. Né? Quando a gente decide caminhar com Cristo, a gente está decidindo, juntamente com Cristo, que estamos sendo salvos. E Ele nos escolheu e a gente decide, nós decidimos, temos, né, essa escolha de caminhar com Cristo. E assim nós começamos, mas quem aqui nunca foi pressionado? Talvez perseguido. Então Paulo está falando aquilo ali para a igreja, para pessoas que são salvas, mas que nem por isso não são pressionadas. Tem pressão, tem ou não tem pressão? Se você estiver vivendo uma vida muito tranquila, sem pressão, está relax, eu costumo dizer que tem algo errado. Está tudo bacana, está confortável demais, tem algo errado. Então Paulo ali estava falando para a igreja, pessoas salvas, porém pessoas pressionadas, porém pessoas perseguidas, tentadas a buscar segurança em outras coisas. E quem nunca fez isso? Tentar buscar segurança em outras coisas. Tentar buscar um jeitinho, principalmente quando estamos apertados financeiramente. A gente estica daqui, estica dali, tenta um emprestado daqui. Aí quando não está dando jeito, está dando ruim. Aí a gente faz o quê? Misericórdia, Pai, me ajuda, não está dando jeito. Mas antes disso, tenta um monte de outra coisa. E aí vê que não dá certo. Por que não dá certo? Porque a esperança é Cristo. Porque quem tem o controle é Cristo. Então deveríamos fazer ao contrário. Em vez de desesperar, por que não procurar Cristo? Nele não é a nossa esperança? Então é nele que devemos confiar. E a gente vê que
esperança, ela está bem ligadinha com a fé, tá ou não tá? Quando a gente fala em esperança, eu tenho esperança que vai dar certo para esse Brasil. A gente não está falando de uma fé, não estamos depositando uma fé em Deus de que vai dar certo. Pelo contrário disso, não tem como dar certo. Ao contrário disso, a gente vê que misericórdia. Então, devemos olhar para Cristo. E o que é esperança na Bíblia? Romanos capítulo 15, versículo 13. Eita, é rapidinho. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Então, essa é a esperança na Bíblia. Deus é a nossa esperança. Ele que nos enche de gozo e paz. No vosso crer. Na nossa fé que temos nele, depositada nele. E aí eu anotei aqui algo interessante, que é uma palavra no grego, elps. Rapaz, agora eu estou olhando até no grego, eu estou aprendendo com o Felipe. Aí chega aqui e fala no grego. Tá? Falei, eu vou procurar também algumas palavras no grego para me falar. Então, se a gente for olhar essa palavrinha no grego, expectativa confiante, certeza futura, baseado em promessa segura. Que promessa segura é essa que nós temos? Eu acho que é por isso que ele olha tanto essas palavrinhas no grego, que deixa tão claro para a gente. Que promessa segura é essa que temos? Qual promessa segura que temos? É Jesus, querido. Você pode olhar de todo jeito, tentar de todo jeito, nada nos garante uma paz. Nada nos garante uma alegria, um gozo na maneira de viver. Nada, nada, nada. A não ser Jesus. E isso é diferente da esperança moderna. Quando a gente fala numa esperança moderna, as pessoas, quando vai fazer algo, às vezes fala assim, não, vai dar certo. Quem sabe dar certo? Não é assim? Quem sabe dar certo? Vou fazer. Quem sabe dar certo? É assim ou não? Quem nunca ouviu essa frasinha? Quem sabe dar certo, né? Vou fazer. Vai que dá certo. Eu vou tentar. E aí quando a gente olha para aquela palavrinha no grego, a gente vê que é totalmente diferente dessa esperança moderna. É esperar com plena convicção. Porque Deus prometeu. Então, essa é a diferença. Quando a gente olha para essa esperança moderna, eles falam, vou tentar, vai que dá certo. Não, nós colocamos Deus no controle. E é Ele que nos garante, é Ele que nos promete. Não é assim? E o que Ele tem te prometido? Você já perdeu a esperança ou ainda está firme na fé? O que Ele prometeu para mim e para você? Eu posso dizer que o que Ele tem prometido tem se cumprido. E muita coisa ainda está por acontecer porque a minha fé está depositada nele. E quando eu olho para a minha casa, meu coração fica muito alegre.
aquele que promete, ele cumpre. Basta nós crermos. Basta confiar que Ele é um Deus todo-poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que pensamos. E quando acontece, você olha assim e fala, meu Deus, olha que maravilha. Lá em casa, quando eu falo aqui que olho para minha casa, temos vivido algo extraordinário. Sabe o que é viver o milagre diário? Tem sido assim. E nada tem faltado. Mas é porque o Deus a qual estou falando, a esperança a qual eu estou falando, nós temos crido. E eu vou te falar até a hora que eu paro assim, Drelly coloca algumas coisas para mim e eu falo, vai dar certo. Confia e ora aí que vai dar certo. Tem dado certo ou não tem dado certo? Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus, a qual temos depositado a nossa fé, a qual temos depositado a nossa confiança. Amém? Hebreus no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não. É fé que temos que ter, querido. É fé. Tá difícil? Bem, tá difícil. Mas foi quem que nos prometeu? Tá apertado? Tá arrochado? Confia em Deus, crê em Deus. Ele é a nossa esperança. É a certeza das coisas que esperamos, querido. Ele é a certeza de tudo. Como eu disse, a esperança ela está ligada à fé. É a fé. Não em circunstância. Porque quando olhamos para a circunstância, se a gente for olhar para a circunstância, para um momento que está arrochado, que está apertado, quando a gente fala assim que está dando tudo errado, misericórdia, eu devo estar orando pouco, né? Assim que a gente fala. Às vezes até está. Misericórdia, eu devo estar orando pouco, está dando tudo errado. É nesse momento que o papai entra. Que aquilo que você pode fazer, humanamente falando, ele vai deixar você fazer, está no seu alcance. E quando está numa situação difícil, que aí não dá para você, não é mais com você, é onde a provisão chega. É onde aquela esperança, a qual temos crido, chega. E quem é essa esperança? Oh, glória! É Jesus. A sua esperança, se a sua esperança, ela depende do que você vê, o que você pensa disso? Se a sua esperança depende do que você vê, ela não é bíblica. Porque
ela depende de quem Cristo é. É assim? Tem até uma canção que fala isso. O nome da canção fugiu agora, eu cantei ela hoje. Depois vai voltar aqui a canção. Mas ela não depende do que você vê. Ela depende de quem Cristo é. E ela é inabalável. Porque quando a gente olha e vê o problema ali, e acha que não tem jeito, que não tem solução, está fugindo ou não está? Da palavra. Quando a gente olha para o problema e acha que não tem solução, a palavra nos garante o quê? Que tem jeito, não é? Ou tem alguma coisa que para Cristo é impossível? Então é a palavra que nos garante que tem jeito sim. A família está ruim? Você acha que não tem jeito? Tem, lógico que tem jeito. Financeiramente tá russo? Embora é a gente que se enrola, a gente que faz algumas escolhas ruins, mas quando que você grita socorro, quando você grita por socorro, o Pai atende. Você é filho, nós somos filhos. Atende ou não atende? Acontece muito com os pais. O filho às vezes está todo enrolado. E o filho chega, é assim, Alessandro, não é? Hã? O filho se enrola e vai correndo para onde? Ele vai correndo para o pai. E aí o pai aquele durão, que já falou que não vai ajudar mais, que não vai fazer, que acontece. No fim das contas ele faz o quê? Ajuda ou não ajuda? Vou falar uma coisa para você, o pai sabe que é você que se enrolou todinho. Mas quando você clama por socorro, ele está ali disposto, ele está só te esperando. Ele está ali disposto a fazer por você. Ele é a nossa esperança. A Bíblia nos garante isso. Os poucos textos que lemos aqui nos garante isso. Ele é a nossa esperança. Amém? Efésios no capítulo 2, versículo 12. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E aqui está o problema da esperança fora de Cristo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo, como acabamos de ler. E aqui Paulo descreve o estado do ser humano sem Cristo. E aí acontece o quê? Sem aliança, sem promessa, sem esperança. É assim ou não é quando a gente olha para o mundão? A esperança está depositada em coisas sem valor algum, coisas terrenas. Depositado na política, às vezes. Não sabe quando tu vai dar errado isso. Depositado na política, então. E a gente vai ver aqui alguns exemplos que eu vou citar aqui na Bíblia de falsas esperanças. Coloca primeiro para a gente Isaías no capítulo 31, versículo 1.
Estou gostando desse negócio, está mais fácil que o papel mesmo. Ah, é. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que conta com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros de guerra e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Olha para isso. A chance disso aqui dar certo, tem alguma chance? E aí é como eu acabei de falar, pessoas depositam às vezes confiança em política. Ah, porque me ofereceu isso, me ofereceu aquilo, vai dar certo. Vai dar certo. Vou tentar. E aí recebe um monte de promessa e fica alegre demais, alegre da vida, porque recebeu algumas promessas políticas. Olha para esse povo. Israel confiando em aliança política com quem? Com o Egito. Vê se tinha como dar certo aquilo ali. Não tinha, como acabamos de ler. Se tivesse feito ao contrário, se tivesse corrido logo para o braço do pai, pedido socorro ao pai. Mas não, foi buscar ajuda no Egito. E agora vamos ler Marcos no capítulo 10, versículo 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas, em outras versões vou falar, posses. E aí a gente aqui está falando sobre o quê? Grana. Mamon. Pessoas que às vezes depositam sua confiança na grana. Já fizemos muito assim, né? Não, que tá dando ruim aqui, vão esticar, vão fazer aqui, vão fazer alguma coisa aqui para entrar um dinheiro, e aí a gente estica, esquece, começa a deixar a parte importante de lado, vão fazer, não, se der certo, de tudo, amor, se não der certo, a gente, sei lá, você faz um Uber, né, era assim que falava. Querido, pode esticar de qualquer jeito. Se depositar a grana, depositar a fé, a esperança na grana, você pode esticar de qualquer jeito. Olha para esse jovem. Rico. Quando o Senhor falou com ele na grana, deixa aí. O cara se entristeceu, saiu, porque não queria perder aquela grana. E às vezes o nosso coração está da forma que esse jovem ali ficou. Quando fala em mexer no nosso bolso, às vezes a gente se entristece, quer esticar daqui, quer fazer uma correria. Brasileiro é mestre nisso, fazer a correria. É melhor olhar para Cristo, querido. É melhor olhar para aquele que nos dá a esperança. Aí a gente vai olhar para Sansão, Juízes no capítulo 16, não precisa nem abrir que é grande. E a gente tem a história de Sansão ali. Todo mundo aqui conhece, não temos só o Cláudio visitando hoje, não temos... Não poderia perder essa, cara. Para não faltar mais, né? Todo mundo conhece a história de Sansão. Teve um momento na história ali de Sansão que ele estava confiante que a presença do pai estava com ele. E aí quando ele procurou a força, cadê a força? Estava confiando na própria força. E aí quando ele procura, não tem. Aí o que ele faz depois? Aí ele busca. Pai, pelo menos mais uma vez. Mais uma vez. E essa história, ela
ela é muito interessante, querido. Porque às vezes nós nos encontramos como esse cara. Esse cara aqui teve um certo momento que ele achou que a presença estava junto com ele. E nós não podemos andar dessa forma, como ele andou ali, achar que a presença está ali com ele, não está. A presença já tinha saído fora há muito tempo. Queridos, e a gente tem que estar sempre checando. O Espírito Santo está comigo. Sempre tem que estar conferindo. Para num momento como esse, você achar que você está realmente confiando, não está nada, ele estava confiando, era nele mesmo. Já não tinha mais força alguma. A gente tem que estar sempre conferindo se a presença realmente está conosco. Senão a gente vai entrar aqui domingo a domingo, vem aqui só cumprir o protocolo, e a presença do Pai já não está em você, ó, há muito tempo. E aí, vim aqui num domingo cumprir protocolo, entrar, sentar aqui, ouvir uma palavra, nem praticar ela durante a semana. É perca de tempo ou não é? Então a gente tem que fazer por amor ao Pai. A gente vem aqui nos reunir, ter comunhão, é por amor, não para cumprir um protocolo. Senão você vai sair aqui no domingo, veio, aí vai passar segunda-feira, terça, quarta, não vai num grupo, ou talvez vá para cumprir mais um protocolo, mas vai estar andando sempre vazio. E para manter cheio, não dá para manter cheio, vir aqui ouvindo uma palavra, ou num grupo caseiro ouvindo uma palavra ali, não é o suficiente para manter cheio. Tem que ter uma busca, tem que ter um algo a mais. E aí você vai estar sempre checando. Não estou sozinho, o Espírito Santo está comigo. Porque quem busca, quem procura, o encontra. Se você está procurando, se você está buscando, está tendo essa busca constante, não tem como estar sozinho. Para não chegar num momento como esse aqui que Sansão chegou, de achar que a presença estava com ele, que ele ia fazer, ia acontecer mais uma vez. E não estava com ele a presença. Então, fica a dica. Sempre dá aquela checada. Amém? E dentro desses exemplos que eu citei aqui, todos eles falhou. Quando a gente vê Israel buscando ajuda, buscando um auxílio no Egito, falhou. Quando a gente olha para o jovem rico, confiando em bens, falhou. Cara, eu imagino a tristeza daquele cara quando Jesus falou para aquele cara desfazer tudo que ele tinha. E aí a Bíblia fala que ele sai triste da vida. Imagine a tristeza. E a gente vê aqui também, né, dentro da história de Sansão, né, a falha, confiando na própria força. Então, tudo isso foi falha. E qualquer esperança fora de Cristo, ela termina em frustração. Qualquer esperança fora de Cristo termina em frustração. E a gente vai ver que a esperança prometida no Antigo Testamento, desde Gênesis, Deus aponta para uma esperança futura. Gênesis no capítulo 3, versículo 15.
Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente vê uma promessa da semente que esmagaria a serpente. Então era algo que ia acontecer. Isaías no capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Jeremias no capítulo 23, versículo 5. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e direito na terra. Então nós vimos aqui que o Antigo Testamento não é apenas história. Era expectativa de algo futuro. E a nossa expectativa hoje também ela é para algo futuro ou não? O que Ele nos prometeu? O que Ele tem nos prometido? Então a gente vê que Cristo não surge como um plano B. De todos os versículos que lemos aqui, Ele não surge como um plano B, mas como um cumprimento do plano eterno de Deus. Do propósito eterno de Deus. A gente sempre é falado aqui do propósito de Deus, do plano eterno. Então Cristo não é um plano B. Ele é o cumprimento do plano eterno de Deus. Cristo em nós é a esperança presente. Colossenses no capítulo 1, versículo 27. A este Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E aqui eu separei uma outra palavrinha no grego. No grego está falando dentro, habitando, permanecendo. Então quando a gente está lendo Cristo em vós, a esperança da glória, é Cristo dentro, é Cristo habitando. E a gente precisa dar espaço para Ele habitar. A gente precisa dar espaço para Ele permanecer. E quando a gente lê uma palavrinha como essa que fala que é dentro, que é habitando, que é permanecendo, quando a gente dá espaço para Ele habitar, para permanecer, muda algumas coisinhas, não muda? E aí às vezes muda algumas coisinhas que não é muito confortável. Tira ou não tira a gente do conforto? Mexe ou não mexe com a estrutura? Calma aí. Se fosse papel não acontecia isso. Vou repensar. Deve ser por isso, Edson. Misericórdia. Cancela o conforto. Quando a gente abre o espaço, que você dá a liberdade para Ele habitar, para Ele morar, para Ele permanecer,
começa a mudar algumas coisinhas, essas coisinhas mexem muito com a gente, não mexe? As transformações que começam a acontecer, que tira a gente da nossa zona de conforto. Quando isso começa a acontecer, é realmente quando você permitiu ele entrar. Quando a gente permite ele entrar, um monte de sujeira que está ali, um monte de tralha, ele começa a limpar. Não é assim? Ele começa a limpar, ele começa a fazer algumas mudanças. Até nos tornarmos uma habitação real para ele. Puro, limpo. Até porque ele habita em qualquer lugar. Habita em qualquer lugar, André? Tem que estar limpo, não tem? E é quem que limpa? Nós não temos essa capacidade de nos limpar para ele habitar. É ele que entra e limpa e faz morada. Então a gente precisa permitir que isso aconteça. Amém? João no capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. E aqui muda tudo. Quando nós lemos um versículo como esse, vós estáis em mim e eu em vós, aí muda tudo. Aí muda, está mexendo na identidade. Aquilo que a gente sempre fala que devemos ser cada vez mais parecido com Cristo. O caráter de Cristo, a gente não é sempre dito aqui? E aí é onde começa a mudar. A nossa perseverança. Está doendo, está difícil. Persevere um pouco mais. Falar, aí a pessoa de repente às vezes pensa, não, falar é fácil. Mas é a palavra que nós lemos que fala, que nos garante. Nós temos a mania de querer tudo muito rápido. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que nem tudo era tão rápido assim. Olha todas as histórias. Olha aquele povo de Israel. Por quanto tempo ficaram rodando? Aí a gente acha que para a gente está demorando demais a acontecer. E a palavra está nos ensinando a perseverar um pouco mais. E aí mexe também na nossa segurança. Quem é a nossa segurança eterna? Jesus. É Ele que nos garante essa segurança. A gente já olhou aqui nos versículos atrás de pessoas depositando a confiança em coisas materiais, terrenas, não deu certo. Está ali como exemplo para a gente ler. É o famoso manual, a receitinha que eu falei lá no grupo caseiro. Mas a gente às vezes deixa de lado. E aí tudo que está ali como exemplo, a gente vai e cai na mesma situação. Porque deixamos a receitinha de lado, deixamos o manual de lado. No grupo caseiro eu falei que quando a gente compra algo aí, tem um manual, vem um manual ali para a gente seguir, fazer tudo certinho.
E aí a gente acha que é o sabichão, deixa o manual e vai fazer por conta própria, não é assim? Mas está ali o manual. É só ler e fazer de acordo com o que está ali. Mas não, a gente deixa de lado, a gente deixa a Bíblia de lado, que é o nosso manual, que é o nosso guia, e vai fazendo conforme nossa própria vontade, e aí a chance de dar errado é gigantesca. Então, queridos, quando a gente lê um versículo como João, capítulo 14, versículo 20, que vós está em mim e eu em vós, a gente precisa entender que muda a identidade, está nos ensinando a perseverar um pouco mais, que a nossa segurança está em Cristo. Amém? E aí eu vou citar alguns exemplos para vocês. Filipenses no capítulo 1, versículo 20, 21. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha para esse homem, querido. Olha para esse homem. O homem estava preso. Situação difícil. Situação difícil. Porém, ele sabia no Deus que cria. Ele tinha fé. Cristo era a esperança dele. Estava preso, mas cheio de esperança. Porque Cristo não estava ali fora da cela. Cristo estava dentro dele. Ele sabia em quem ele cria. Nós também sabemos em quem temos crido. Então, no momento de luta, momento de dificuldade, é nele que temos de depositar toda a nossa fé. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. Isso é a Bíblia, não é palavra minha. Tá ruim? Olha para Cristo. Tá difícil? Olha para Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Romanos, no capítulo 8, versículo 18. O suporte aqui não é muito do bom, não. Melhor, David. Romanos 8, 18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Segunda Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 e 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastamos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Dentro desses dois versículos aqui a gente está vendo o quê? Esperança na dor, no sofrimento e na morte. É difícil falar? É. Claro que é. Tem situações, quando a gente olha para a Bíblia e vê a situação dessa como Paulo viveu diversas vezes, de perseguidor a perseguido, não é fácil, querido. Mas tem um valor eterno, querido.
quando nós olhamos para a palavra, no momento de dor, no momento de sofrimento, tem valor eterno. É Cristo. Devemos olhar para Cristo, a nossa esperança, o autor da vida. E aí a gente tem como exemplo Jó, capítulo 19, versículo 25. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Foi 19, 25 que eu pedi, né? Olha para a situação de Jó. Um cara que perdeu tudo e todos, vou usar essa frase. Não estava fácil para o cara. E aí o cara fala que eu sei que o meu Redentor vive. Dentro de uma situação daquela que ele estava passando, perdendo tudo, perdendo família. E o cara expressar, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho confiado. É de grande exemplo ou não é? Eu sei que tem momentos que é arrochado. A gente está vivendo aí, né, a Vanessa, o Alberto, passando, né, um momento difícil. Mas em momento nenhum nós perdemos a fé, em momento nenhum deixamos de orar, de crer. E olha o que tem acontecido. A menina está numa recuperação tremenda, querido. Esse é o Pai que nós temos. É saber em quem nós temos crido. É depositar a nossa confiança na nossa esperança, que é Jesus. A gente tem aqui outra situação, né, André? É difícil? Lógico que é. Um irmão amado nosso. Você olhar para toda essa situação. Mas eu tenho certeza que dentro dessa situação difícil, o Senhor faz algo acontecer. Coisas que a gente às vezes não enxerga. Algumas a gente até enxerga. Que a gente sabe que está sendo pregada uma palavra, mas a gente talvez não tenhamos uma real noção do quão longe vai aquela palavra ali dentro. É difícil? É, a situação é difícil. Mas naquele que nós temos depositado a nossa fé, a nossa esperança, Ele tem o controle de todas as coisas. E nada foge do controle dele. Então, queridos, é crer que algo maior está acontecendo e é para a glória do Pai. Amém? Para a gente finalizar, Tito, no capítulo 2, versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme
a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Então a gente está vendo aqui uma esperança futura e eterna. No primeiro versículo que nós lemos, né, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória. No segundo, nos regenerou para uma viva esperança que é Jesus. A nossa esperança, ela não envelhece. A nossa esperança, ela não morre. A nossa esperança, ela não nos decepciona. E quando a gente olha para o mundo, tudo ali nos decepciona. Se depositarmos a nossa confiança, a nossa esperança nessas coisas terrenas, nessas coisas do mundo, tudo ali vai nos decepcionar. Agora, se olharmos para Cristo, a nossa esperança futura, a nossa esperança eterna, aí sim as coisas, aí sim a nossa fé vai estar depositada em algo correto e verdadeiro. Apocalipse no capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Olha que maravilha. Tudo isso é através do Cristo, a qual temos crido. Através de Cristo, que é a nossa esperança. Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que está dificultando, que está difícil. Olha a nossa garantia futura. É Cristo. Então devemos olhar para o Cristo. E aonde está a sua esperança hoje? E se passarmos por uma situação igual a de Jó? Como ficaremos? Desistiremos? Vamos falar que Deus não existe? Eu estou seguindo aquele relógio lá, está certinho. Está certinho. Aonde estamos depositando a nossa esperança, queridos? Cristo está sendo o nosso centro ou apenas um complemento? Porque se for só um complemento, vou te enganar não, está ruim demais. Ele precisa ser o centro. Ele é a nossa esperança. Não deixe que Cristo seja só um complemento da sua vida, da nossa vida. Precisa ser a nossa real esperança. Porque se for só um complemento, você vai chegar aqui num domingo como esse, vai sair aí, não vai deixar de ir numa quarta, vai vir de vez em quando.
Queridos, não pode ser só um complemento. Não pode ser só hoje eu vou lá buscar a minha bênção. Hoje eu quero fazer, hoje eu estou animado. Não, querido. Precisa ser o centro. Ah, hoje eu estou cansado. Lucas outro dia chegou lá, mas a Tainá, que orgulho. Saiu do serviço e o Lucas me falou, cara, se eu fosse em casa tomar um banho, não dá para ir que está cansado. E você acha que é só o Lucas e Tainá que cansa? Todos nós, querido. Mas em quem está a nossa esperança? É quem que renova as nossas forças? Então, querido, não pode ser só um complemento. Ele tem que ser o centro. E aí você vai entender, pai, hoje eu estou cansado, mas eu preciso ir. Eu preciso carregar a bateria, fazer aquela recarga. Pai, renova as forças. E aí você está colocando ele no centro. Você acha que no outro dia você não vai levantar? Levanta zerado, querido. Faz o teste. Faz o teste. Esse é o Cristo, que precisa ser o centro de nossas vidas. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. 8:02. 8:02. Glória. Tem cantina não, né? Tem não? Tem não. E eu queria orar com você nesse momento. Não vou convidar para vir aqui na frente. Faz você mesmo a sua análise aí. Vê se realmente Cristo está sendo a sua esperança. Vê se Ele está no centro ou se está sendo só um complemento. E aí dentro da sua análise, durante a semana você busca Ele, ora ao Senhor. Pede força a Ele. Pede direcionamento e Ele vai te dar, amém? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, de poder compartilhar mais uma vez a Tua palavra. Pai, que essa palavra possa firmar em nossos corações, Pai. Que possamos colocar essa palavra em prática, Pai. Que possamos olhar para o Senhor e ver que o Senhor é a nossa esperança. E entender que é no Senhor que devemos depositar toda a nossa fé. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, dê ânimo, Pai. Dê ânimo durante toda essa semana. Pai, para continuarmos, Pai, essa busca constante no Senhor. Pai, aqueles que estiverem desanimados, seja com eles, fortalecem, Pai. E dê ânimo, Pai, para essa caminhada. Pai, eu sei que o Senhor falou que não seria fácil, mas que era para termos bom ânimo, que conseguiríamos vencer, porque o Senhor venceu, Pai. E é em Ti que depositamos a nossa fé e confiança, Pai, e esperança. E sabendo, entendendo que também podemos vencer, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser cada vez mais parecido com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser verdadeiros discípulos do Senhor. Nos ajuda, Pai, a vencer nessa caminhada de fé. Pai, que os Teus filhos possam ir em paz para os Teus lares, Pai. Em segurança. A segurança a qual, Pai, o Senhor tem feito da melhor maneira. Muito obrigado, Pai. Pai, aqueles que porventura não vieram por desânimo, Pai, seja com eles, fortifica, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que eles possam também entender que a esperança é o Senhor. Pai, que possamos depositar toda a fé e esperança em Ti, Pai.
sem confiar em homens, cenários políticos, Pai. Não, devemos olhar somente para Ti, que é o autor e consumador de toda a nossa fé. Te agradeço por tudo, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo amor e carinho, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.